trajetória pessoal e profissional de um escritor, que é o Paulo Mauá, que está lá na cidade de Santos e vai bater um papo com a gente, né? Manda aí, já. Exatamente, da próxima a gente vai marcar essa entrevista direto em Santos. A gente já aproveita a cidade, né? Pegar uma praia. O Paulo, antes de chamar ele para conversa, ele já está em vídeo, né? O Paulo, ele lançou recentemente o livro Ovelhas e Carneiros, Bullying entre Meninos e Meninas. Ele que largou a engenharia para se dedicar à literatura e à regência, sendo regente de uma orquestra composta exclusivamente por deficientes visuais durante 15 anos. Tem 20 livros lançados, a maioria infantis, e é um dos vice-presidentes da UB, a União Brasileira de Escritores. Paulo Mauá, seja bem-vindo à nossa conversa, é um prazer estar falando com você. Bom dia. Bom dia, Marquinhos, Jean. Estava ouvindo agora... Perfeitamente. Estava ouvindo agora a colocação da Carolina, muito pertinente. E é só marcar aqui, está um sol maravilhoso, tem um quiosque de água de coco aqui na frente. Vamos marcar a próxima entrevista aqui. Demorou. Se quiser marcar para a semana que vem já, estamos à disposição. Dá até para escrever um livro aí, hein? Ô Paulo, a gente... um prazer enorme receber, tá, a sua participação aqui, para a gente falar, né, sobre sua trajetória pessoal, profissional. Então vamos começar. E o que motivou o Paulo Mauá a deixar a carreira de engenharia para seguir nas artes? Na verdade, Marquinhos, assim, sempre que me perguntam, eu falo, eu sou engenheiro, sou músico e sou escritor, não necessariamente nessa ordem, né? Quando eu me formei, e o Carlos, que vocês conhecem aí, né, que na faculdade, agora eu vou contar aqui em off, a gente chamava ele de Capiva, né? Capiva. Quando eu me formei, você podia ser médico, engenheiro, dentista, advogado, você não tinha muita opção. Eu até queria fazer música, regência na Unicamp, mas aí meu pai foi muito sábio e falou, faz engenharia, ganha dinheiro, depois vai fazer o que você quiser, né? Então, eu fiz a engenharia, me formei, fui trabalhar em São Paulo, mas a música e a escrita sempre estiveram comigo. Eu era um dos editores do jornal do Centro Acadêmico. Então, eu estava sempre lendo, eu estava sempre participando, eu estava sempre vivendo nesse sentido de literatura e de música. Os shows que a gente fazia dentro do próprio Centro Acadêmico, o CAASO, era justamente subindo ao palco, escrevendo roteiro, tocando. Fiz a engenharia, me formei, tive uma empresa de tecnologia, né? E aí, com o tempo, eu tive um problema sério de saúde. Eu tive um aneurisma hemorrágico, onde a minha escala de valores mudou completamente. Foi um divisor de águas aí? Na verdade, foi um empurrador de águas. Assim, ó, você vai lá em cima, né? Eu fui, o homem falou assim, você não está entendendo, você ainda precisa fazer algumas coisas diferentes, né? E aí, como eu já tinha essa habilidade com a música, eu sou músico desde os 7, 8 anos, eu me formei muito novo num conservatório, eu montei, através de um projeto aqui na cidade, eu montei uma orquestra para cegos, né? E como a própria Carolina está falando, são pessoas invisíveis para a sociedade, são pessoas que elas não existem e que elas sofrem bullying a partir do momento que elas põem um pé na rua, que elas põem um pé na calçada, porque a calçada é horrível, o meio de transporte é horrível, o acesso aos prédios públicos são lamentáveis, né? Acredito que aí também, como aqui em Santos, e na verdade o país inteiro. E esse projeto me levou a ser convidado a fazer um mestrado em comunicação acessível no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Por que eu ensinava cego sem precisar a necessidade de braille? Então foi muito bom essa consistência minha nesse mestrado de inclusão musical, porque aprendi não só a parte de deficiência visual parcial ou total, mas pessoas, como a Carolina falou, fora da normalidade, vamos chamar assim, né? Isso foi muito bom e isso foi incentivando a escrever. Eu tenho um dos meus livros, inclusive, é um livro acadêmico, que é Ensino de Música para Cegos Sem Braille, Desafio ou Loucura. Mas a literatura infantil, ela veio desde... Eu sou um novo escritor velho,
eu comecei a publicar meus livros a partir de 2002, mas o meu livro mesmo inicial, que é o Circo Panapaná, que é uma saga que eu monto, né, de 5 livros, ele foi publicado em 2014. Eu tenho 11 anos, vamos dizer assim, de carreira literária solo. E agora, recentemente, pode mostrar o livro aqui, né, Jean? Sim, pode mostrar. Que inclusive fala Tá do bom. bullying, né? Ovelhas e carneiros. Deixa eu virar aqui, certo. Aqui. O Ovelhas e Carneiros foi lançado sábado retrasado aqui em Santos. Ainda haverá um lançamento em São Paulo. E eu estarei presente na Flipossos no dia 2 de novembro agora. Sou um dos atores convidados, escritores convidados, para falar sobre o livro, para falar sobre bullying entre meninas e meninos. E é um livro ricamente ilustrado pela Paloma Dalbon. Só vou mostrar aqui uma ilustração que para mim representa o bullying mesmo, né? Tá aqui, ó. Sim. Esse é o bullying. É uma ovelha completamente abandonada, o texto aqui e ela desse lado, largada, sem chão, sem nada. Esse é o bullying. É isso que a pessoa se sente. É como ela se sente. Ela se sente só, ela se sente abandonada, ela se sente desprezada pelas pessoas. E como eu construí esse livro? Eu entrevistei, como eu visito muita escola pública, converso muito com as crianças sobre isso, né, sobre os meus livros. Eu tive uma professora chegou a falar: Paulo, você não tem nenhum livro sobre bullying? Né? E eu comecei a entrevistar meninas, depois entrevistei só os meninos, depois entrevistava a classe junta, né, e fui fazendo anotações. E eu queria sair um pouco do... Era uma vez uma menina na escola, era uma vez um menino no judô. Não. Eu falei, eu vou tratar de uma maneira lúdica, né? Mas dando ênfase a esse bullying entre meninas e meninos. E pesquisando, eu vi que as ovelhas são muito dóceis, elas são muito conduzidas, né? O pastor conduz as ovelhas da maneira que ele quiser. Então, aí eu também trato muito sobre, no final eu falo sobre isso, da responsabilidade que nós, educadores, pais, adultos, temos em diluir um pouco mais, deixar mais acessível o mundo para essas pessoas, né? E tem uma coisa que a Carolina citou, e aqui eu falo isso no final: a natureza, assim como as pessoas e os animais, é feita de cartões postais nem sempre iguais. E é isso mesmo, a natureza é completamente diferente, e se é diferente o pôr do sol aqui, se é diferente o pôr do sol em Capivari, se é diferente o céu nublado em Minas Gerais, né? Não interessa, a natureza é diferente, é cheia de curvas, ela não é retilínea, ela não é uma engenharia, né? Eu, como engenheiro, posso falar isso, ela não é uma engenharia, ela é cheia de curvas, o mundo é assim, somos formados de pessoas diferentes. E a literatura, como é que é na transformação social, no seu ver? A literatura, se diz em relação às crianças, às pessoas? Na transformação social, no geral, em si. Olha, falam muito para mim assim: ninguém mais lê, ninguém mais quer saber do livro, né? Eu tenho casos, quando eu visito as escolas, que justificam a minha insistência em escrever, né? Eu estava na periferia de São Vicente, que é uma das cidades aqui da Baixada Santista, e uma criança se levantou no meio da minha conversa com eles, porque eu não vou dar palestra, eu converso com eles sobre literatura, sobre ser escritor, como que se monta um livro, faço exemplos do sanduíche, né, que o recheio, que a base do sanduíche é o início, o meio, o fim da história, tal. Uma criança se levantou, veio até a mim e me deu um beliscão, com muito carinho, assim, deu um beliscão. E aí a professora apavorada atrás. E aí ela olhou para mim e falou assim: eu só vim ver se o senhor é de verdade. Então, eu tenho muito resultado, Marquinhos Jean, muito. Professor Paulo, tio Paulo, eu comecei a escrever um texto, posso mandar para você? Né? Pode, eu leio, analiso e converso. Gerar escritores
no mundo e no país que vivemos, é uma coisa muito boa. Então, eu acho que o livro, como qualquer cultura, como a literatura, ela tem uma função fundamental na formação da sociedade mesmo. E é bom também reforçar, né, Paulo, que muita gente às vezes fala que não começa a ler porque não gosta de leitura, às vezes os livros que são indicados nas escolas, às vezes o aluno não quer essa imposição de ter que ler o livro por conta da escola, tá mandando ele ler. E você começou lendo os gibis, que já é uma forma de leitura. Sim. E que a criança às vezes tem em casa, e foi através do seu pai, né, que tinha bastante gibis. Então, por mais que seja um entretenimento ler um gibi, mas já é uma iniciação à literatura, né, Paulo? Como foi na sua vida? Sim, eu falo para eles, leiam tudo, leiam bula de shampoo, leiam outdoor, eu falo, leiam o que vocês quiserem, leiam na internet. E aí eu dou exemplo. Conta a minha mãe, na época não tinha celular para registrar, mas conta a minha mãe que meu pai sempre leu muito mesmo. E eu sentava ao lado dele com gibi, na época nem era a Mônica, era a parte do Tio Patinhas, e meu pai virava a página do livro e eu virava a página do gibi, imitando. E muitas vezes o gibi estava de cabeça para baixo. Então eu acho que a função nossa como adulto, como pai, e novamente falo como educador, quando você falou, Jean, sobre na escola a gente lê coisas que não quer ler, não é bem dessa maneira, porque se o professor souber tratar o livro do Paulo Mauá, o livro da escritora Meire Marion, o livro do Ricardo Ramos Filho, o livro do Milton Ratum, do Machado de Assis, não interessa, da Eva Furnari, da Lígia Fagundes Telles, se souber tratar esse livro, mastigá-lo e desenvolver projetos em cima disso, a classe vai adorar. Eu já fui em colégio que fizeram radionovela com o meu texto. Radionovela. Eu sentei, assisti, eles faziam a sonoplastia. Então, aquilo fica para sempre. Aquilo fica para sempre no coração e na mente da criança que está lendo. E você eu gosto... o senhor reforçou bem da questão de como é imposta essa imposição de ler o livro. Tem a forma, vai ler esse livro porque vai cair para a prova. E tem a outra forma. Vamos criar, através desse livro, outras... Como Sim. Você enxerga, como você vai representar a história presente nesse livro. E, enfim, então também vai, né, de acordo... Os dois, né? Os dois têm que estar alinhados. Tanto o aluno quanto também o educador, da forma que ele vai passar para ser interessante para quem está lendo, né? Eu, na época da escola, eu lembro, eu entrava em férias, só tem esse livro aqui do Machado de Assis para ler, ou do José de Alencar. Eu lia contra a vontade, eu não entendia nada, eu não captava o subtexto, eu não sabia o que se tratava da história. Por quê? Porque ia cair na prova. Tinha que Sim. saber qual era o nome do personagem, tinha que saber... Não é isso que a pessoa tem que fazer. Ela tem que ler por prazer. Então, ela tem que ler para assimilar. E a maioria das escolas na qual eu visito, a maioria, 95%, 99%, eles fazem uns trabalhos dignos de serem reportados, são muitas vezes trabalhos premiados aqui na região, porque, como eu dei o exemplo da radionovela, já teve teatro baseado em texto meu, né? Tem um outro livro aqui que não fala sobre assédio, mas fala sobre violência infantil, que é a Rosa Cor de Boto, né? Que é uma história que não queria ser contada, mas precisa, e uma classe fez um trabalho em cima, fez uma peça de teatro em cima dessa a Rosa Cor de Boto, que é uma rosa que vai perdendo a cor, conforme um jardineiro retira ela toda noite, leva para a estufa e volta, e as outras flores do jardim se omitem, não falam nada. Então, a peça de teatro, para você ter uma ideia, eles colocaram o bope para encher de pancada, para não falar outra coisa, o jardineiro. E aí, isso não está na história, não está, mas eles vivem isso. Eles vivem as pessoas invadindo a casa deles e pegando as crianças e a violência. E depois, ao final, a gente conversa muito, aí eles falaram, o senhor achou que ficou meio pesado? Eu falei, não, eu me assustei, mas achei a forma maravilhosa que vocês fizeram em cima da releitura, porque é uma releitura, entendeu, Marquinhos G? Uhum. É uma releitura do texto, e é isso que vai ficar guardado para eles. Eu subi ao palco e fiz um personagem,
de uma história que falava contra a violência infantil. E agora, com esse livro novo, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão fazer histórias, novelas, desenhos, pinturas, redações, vão montar finais diferentes, né? Que a gente chama de final alternativo, e essa é a ideia. A ideia é que o livro abra a cabeça, como eu, na escola, li a primeira vez O Menino do Dedo Verde, li a primeira vez Admirável Mundo Novo, livros que me abriram a cabeça fora do obrigatório, né, escolar, vamos dizer assim. E cada um interpreta da forma que entende, né? A música é assim também, né? Como você é regente. Sim. Até voltando à questão do seu último livro lançado, né? Você tem mais de 20 livros, estamos conversando com o Paulo Mauá, diretamente de Santos. Você sofreu bullying por ter trocado a engenharia para a literatura? Porque a arte aqui no Brasil ainda não é valorizada da forma que deveria ser. Olha, se sofro bullying por isso, como eu tenho o apoio da minha família, da Malu, das minhas filhas, eu não estou me Seu pai também, você teve ou não? Não, pelo contrário. Meu pai tem uma história muito bonita, Jean e Marquinhos. Eu lancei meu primeiro livro em 2002, e meu pai era do interior, era da cidade de Presidente Venceslau, e a gente já morava aqui em Santos, né? E ele não saía para nada, ele não ia no cinema, ele não queria comer pizza fora. E eu lanço o livro em 2002, em São Paulo, uma coletânea, e eu tinha 4 contos nessa coletânea. E meu pai, de surpresa, sobe a serra, entra na fila, compra o livro e pede o autógrafo do escritor Paulo Mauá. E meu pai veio a falecer o ano seguinte. Então, assim, esse incentivo é uma coisa muito importante. Eu nunca sofri bullying por ler. A minha mãe, nesse Natal agora passado, me entregou um livro que eu escrevi na década de 80. Eu nem lembrava disso. Ela falou assim, olha, esse livro que você escreveu e nos deu, acho que agora é hora de eu devolver esse livro para você. E aí ela fez uma dedicatória, escritos que eu tinha guardado, eu tinha feito uma espiral, eu tinha montado um livro próprio na década de 80, década de 80, certo, eu estava na faculdade, e dei para ela, dei para a família, né, esse livro. Então, não sofro. Eu sofria bullying no colégio, assim, de ser gordinho, de ser quatro-olho, eu tinha cabelo, então não sofria de ser careca. Mas assim, mas me dei bem. Eu sofri muito bullying porque eu torcia por São Paulo aqui na cidade de Santos. Na cidade de Santos. Muito, na época do Pelé, eu sofria muito bullying. E vem romance por aí, Paulo? Vem, já é o segundo romance, né? Eu acho que a literatura infantil faz com que você queira escrever mais, e eu precisava escrever coisas mais densas. Eu já lancei, é o segundo romance. Eu lancei um, chama Ciris, Pulsar e Pão de Cará, né, um romance policial retratado aqui em Santos, né, sobre um escândalo que acontece no Museu Pelé. Então, isso me proporcionou a revisitar o Museu Pelé, em locais na cidade com o olho e com a visão de escritor e não de visitante. E, ao mesmo tempo, agora lancei o segundo, que é a continuação, é uma trilogia, na verdade, e agora lancei Mormaço e Tempestade. Então, eu falo sobre coisas da cidade, e aí, óbvio, tem que ter uma personagem paulistana, que é a prima, e o primo vai apresentando a cidade para ela, vai mostrando os pontos turísticos, e as coisas vão acontecendo. Uma eu lido sobre um vandalismo no Museu Pelé, e a outra eu lido sobre, não vou fazer muito spoiler, sobre containers com algumas coisas que não deveriam chegar aqui no porto. Então, por ser daqui, eu resolvi montar uma história. As duas histórias são baseadas na cidade, com coisas que acontecem aqui na cidade. E para você trocar figurinha, tem um capivariano aí em Santos, é uma família, né? O Gabriel Panza, a Isabela Panza, a família Panza, inclusive o Gabriel tem estúdio, é músico aí, dá para trocar figurinha também. Vou procurá-lo. Inclusive, passa suas redes para quem quiser se interessar em saber os lançamentos, procurar saber dos seus livros. Eles estão à venda também na internet. Passa todas essas informações para a gente, Paulo. Sim. Qualquer dúvida, até quem quiser mandar texto para eu apreciar, faço isso. Eu faço uma mentoria de escrita com escritores, né? Normalmente com pessoas que querem escrever livro. Mas, independente disso, meu Instagram é @livrospaulo Mauá,
@livros Paulo Mauá. É só me mandar lá: oi, Paulo, tudo bem? Assisti você, gostaria de te mandar um texto para você dar uma lida, ou onde é que seu livro está sendo vendido? É sempre no @livros Paulo Mauá. E o Ovelhas e Carneiros, que foi lançado sábado retrasado, ainda haverá o lançamento em São Paulo, mas já está disponível nos portais de internet. Não sei te precisar, se Magalu, Americanas, Amazon, sei que está, né? A única coisa é que, se comprar por lá, não vai o autógrafo deste escritor que vos fala, né? Que é muito mais caro um livro, o escritor que vos fala. Claro, e mas outra coisa, né? É só ir lá no Livros Paulo Mauá e colocar, e não tem problema. E se o dia que quiserem me chamar para ir até Capivari fazer o lançamento, será uma honra conhecê-los aí. Não tem a mesma água de coco, né, aqui na praia, mas a gente, só pelo Capiva, já vale a pena dar um abraço nele também. Ele pode vir, né, Marquinhos? Contanto que depois ele leva a gente para... A água de coco tem, mas é de caixinha, né? Nem se compara. Valeu, Paulo. Obrigado, viu, meu querido? Mauá, ó, inclusive aqui no Face da Raízes, acredito que até alguns amigos seus aí que acompanham o seu trabalho, já deixando aqui os alôs. Depois você dá uma vasculhada aqui. Vou dar uma olhada. Tá? E só reforçando que ele era engenheiro, deixou a engenharia e começou na literatura, regência, e foi lançar o seu primeiro livro com 40 anos de idade. Então nunca é tarde para começar, né, Paulo? E assim a gente finaliza a nossa entrevista. Eu agradeço de coração o convite e falar sobre essa parte de bullying, que ela não pode ser deixada de lado, e somos todos diferentes. Isso que importa, é isso que nós temos que ter, essa visão para uma sociedade melhor, para um mundo melhor e necessário. Não há alternativa que a gente queira para que a gente possa ter uma vida ideal mesmo para todo mundo. Obrigado de coração o convite. Foi muito bom conhecê-los hoje aqui, tá bom? Valeu, Mauá. Sucesso, hein? Obrigado.